professora de Geografia do Colégio Razão, e hoje nós vamos falar sobre a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, formada aí após o fim da União Soviética. Meninos, o que ocorre? Nas aulas anteriores aí, nós falamos um pouco aí sobre a Guerra Fria, falamos sobre a formação da União Europeia, falamos sobre os países pertencentes a esse bloco, e aí nós falamos sobre o fim da União Soviética. Falamos sobre a trajetória aí da Rússia após o fim da União Soviética até os dias atuais. E hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre esses países que faziam parte aí da União Soviética, tudo bem? E aí o que acontece, pessoal? Com o fim da União Soviética aí na década de 90, o que ocorre? Acontece que esses países aí obtiveram o quê? Todos que faziam parte da União Soviética obtiveram sua independência e iam caminhar com suas próprias pernas aí. Mas eles se encontraram num cenário do qual o quê? Não era muito favorável a eles, pois eles estavam vindo de simplesmente de um quadro político e econômico falido aí, do qual realmente trouxe algumas o que prejudicou a eles, certo? Então, nesse momento do qual eles se viram independentes, eles estavam sem ajuda. Então, cada um ia ter que seguir realmente aí uma forma, um modelo econômico e traçar um meio aí de se recuperar aí e de se pôr de volta aí no mercado aí, voltar a ter uma boa economia, traçar aí novas estratégias. E aí, se vendo nesse quadro econômico aí não muito favorável, eles resolveram criar o quê? Resolveram criar um bloco aí, criaram um grupo aí da Comunidade dos Estados Independentes, dos quais tinha o objetivo do quê? O objetivo era o quê? Fortalecer politicamente, socialmente e economicamente esses países. Então a ideia era do quê? Que todos esses estados que conseguiram sua independência aí com o fim da União Soviética iam se ajudar. Eles iam formar um grupo aonde eles iam se ajudar um ao outro, aonde eles iam comercializar entre si e aí tentar aí movimentar aí uma economia, tudo bem? A ideia deles era essa. Só que acontece, pessoal, ocorre que alguns desses países não queriam fazer parte dessa comunidade dos Estados Independentes. Eles queriam se aliar ao quê? Ao grupo aí da União Europeia, fazer parte desse bloco aí da União Europeia. E aí que ocorre que algum deles, como por exemplo a Estônia, a Lituânia, fizeram o quê? Fizeram simplesmente a ideia de simplesmente não quiseram fazer parte desse bloco aí da comunidade dos Estados Independentes, porque eles não viam que um cenário favorável a eles e até porque eles não queriam também continuar essa aliança aí com a Rússia. E aí, pessoal, nesse decorrer aí, muitos desses países, dessa comunidade aí, dos Estados Independentes, da CEI, começaram a simplesmente a ver que a Lituânia e a Estônia, por exemplo, a ideia deles de querer se ingressar ao bloco da União Europeia era boa, que simplesmente a Rússia, se vendo nesse quadro aí, nesse grupo aí, nesse bloco do qual tinha a ideia de se manter o quê? Se ajudar politicamente, financeiramente, e aí eles se viram no quê? Se viram meio que numa posição, principalmente como herdeira da União Soviética aí, de ter realmente esses traços, numa posição do qual o quê? De realmente intervir nos territórios alheios aí. Então, por mais que esses estados fossem independentes, que esses países tivessem sua independência, pelo fato de fazerem parte dessa comunidade aí, a Rússia, todo momento, estava intervindo nesses territórios. A todo momento ela estava lá, se envolvendo, colocando seu dedinho ali. E aí, com isso, muitos desses países quiseram o quê? Se afastar dessa comunidade aí e querer ir para o quê? Fazer parte aí da União Europeia. E aí, com isso, pessoal, acabou formando essa comunidade aí, acabou se formando 5 grupos aí, dos quais são a Transcaucásia, Países Bálticos, Leste Europeu, Ásia Central e a Eurásia. E aí, meninas, o que acontece? Cada grupo aí, desses 5 aí, cada um aí foi formado, dividido, tanto geograficamente quanto também politicamente, socialmente e culturalmente. Tudo bem, meninos? E aí deu origem a esses 5 grupos aí, essa comunidade aí
dos estados independentes. Tudo bem, meninos? E aí, o que ocorre? Nos dias atuais, o atual presidente da Rússia, ele tem o quê? Ele tem tentado aí meio que fazer as pazes aí com esses países que faziam parte da União Soviética. E por quê? Simplesmente eles estão tentando meio que voltar a ter esses laços aí, reafirmar esses laços com uma ideia de também de mostrar que a Rússia ela deu uma mudada, mas simplesmente de se colocar de novo como uma grande potência mundial, de mostrar que ela voltou realmente com todas as forças aí. Mas não simplesmente mostrando aquele lado da soviética e tudo mais. Não, ela veio o quê? Mudada aí, ela veio realmente reestruturada, tudo bem? Então ela tá querendo mostrar aí que ela é uma grande potência mundial aí, tentando fazer o que? Voltar a ter os laços com esses países aí, da comunidade dos estados independentes aí, fazendo as pazes aí com esses países aí, desses 5 grupos aí, tudo bem? Meninos, na próxima aula eu vou falar sobre as características, sobre esses 5 grupos aí que fizeram parte da comunidade aí dos estados independentes, tudo bem, meninos? Até a nossa próxima aula.